alunos. Como vocês estão vendo na tela, sou José Raimundo, professor de Geografia, e o nosso tema da aula de hoje é Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vou falar um pouco sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente no que se refere às causas e às transformações espaciais provocadas por essa guerra. Como vocês sabem, é um tema muito presente na história, mas também na geografia. Vamos lá. Está aí as primeiras causas, as principais causas que levaram à deflagração da Primeira Guerra Mundial. Certo? Existem outras causas, gente, mas as 5 principais são essas: o imperialismo, o neocolonialismo, a corrida armamentista, o incidente em Sarajevo e a política de alianças. Começando pelo imperialismo. O imperialismo, como vocês estão vendo na tela, denomina-se imperialismo a fase em que o sistema capitalista torna-se industrialmente mais tecnológico, utilizando-se de métodos mais agressivos na busca de mercado. Nessa fase, o capitalismo adquire uma abrangência mundial e passa a ser conduzido e manipulado por empresas multinacionais e por outros grandes bancos. Gente, vamos lembrar que esse imperialismo, não estou falando daquele imperialismo da época do colonialismo. É uma nova forma de imperialismo, e um imperialismo alimentado pelo capital, pelo capitalismo. Principalmente o capitalismo industrial, que você já deve ter estudado em outro momento, o que vai ser esse capitalismo industrial. Bom, aí está o neocolonialismo, de novo, recomendo, enfatizo, o neocolonialismo não é o colonialismo lá do século XVI, é uma nova forma de colonialismo. Não estou indo no método que é pior do que é o melhor, mas que ele é diferente. Como vocês estão vendo na tela, no contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, aliás, o contexto histórico da Primeira Guerra Mundial é a Revolução Industrial, onde várias potências industrializadas estavam em busca de matéria-prima e expansão territorial, caracterizando assim o neocolonialismo. Com isso, podemos afirmar que um dos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial foi uma ocorrência econômica entre potências econômicas. Naquele momento havia várias potências econômicas, principalmente na Europa, e que disputavam espaço de mercado e territorial, por exemplo, na África. Mas era na África, porque a América Latina já havia sua independência política. Porém, na América Latina vai ter a influência econômica, a disputa pelo poder econômico, principalmente dos Estados Unidos. No neocolonialismo do século XIX e do século XX, as potências como França, Alemanha e Inglaterra concorriam por colônia. Essa disputa acabou levando a um conflito bélico. Bom, outra causa é a corrida armamentista. Com o aumento tecnológico dos armamentos, a indústria bélica precisava vender sua tecnologia. A corrida armamentista implicava também em uma estratégia de dominação, em que as alianças regionais e a instalação de bases militares eram de extrema importância. Essa corrida armamentista, ela ocorreu primeiro com o intuito de defesa estratégica estatal, porém ela também necessitava de mercado. Não é só fabricar armas, mas vender para quem? E aí, gente, vem a política de alianças. Ela basicamente aparece duas grandes alianças: a Tríplice Aliança, a Alemanha, formada pela Alemanha, Imperial, Áustria-Húngara e Itália. Aqui não confundir com a Tríplice Aliança da América do Sul, da Guerra do Paraguai, não tem nada a ver uma com a outra. E a Tríplice Entente, formada por Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos, a partir de 1917. Certo? A Primeira Guerra Mundial começa em 1914, mas os Estados Unidos só vão entrar na guerra em 1917. Está aí, gente, o mapa. A geografia sempre tem isso, a gente buscar a questão espacial, onde é a influência de cada tríplice, A Tríplice Aliança, aí
na área onde hoje é a Áustria e a Hungria. A Tríplice Entente era formada pela França, Inglaterra e Rússia, ainda não era a União Soviética. E depois tem, claro, depois tem os aliados, né, da Tríplice Entente. Bom, o incidente em Sarajevo é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, né? O assassinato de Sarajevo foi o nome dado ao incidente, que em 28 de junho de 1914 vitimou o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa, a duquesa Sofia de Hohenberg, em Sarajevo, capital da Bósnia. Bom, esse incidente ele é marcante como estopim da Primeira Guerra Mundial. Certo? Aquilo que já estava latente, vamos dizer assim, nós dizemos latente, o fenômeno que já estava, a guerra já estava praticamente declarada, com o assassinato de Francisco Ferdinando, tornou-se o estopim da Primeira Guerra Mundial. O atentado foi executado por Gavrilo Princip, membro da facção terrorista denominada Mão Negra, organização que tinha como objetivo o rompimento das províncias eslavas do sul com a Áustria, a Hungria e a criação da Grande Sérvia, e que teria contato com o apoio militares sérvio. A motivação, como eu dizia, gente, a motivação para o assassinato era compatível com a ideologia do movimento que mais tarde ficaria conhecido como a Jovem Bósnia. A Primeira Guerra Mundial, a morte do arquiduque Francisco Ferdinando foi a última gota d'água para o conflito. Os países estavam armados e potências e preparadas. As potências reuniram-se em bloco em 28 de julho de 1914 e começaram a Primeira Guerra. Em volta daqueles blocos lá das alianças. Bom, agora vamos para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tem com outras causas: a insatisfação com o Tratado de Versalhes, a crise de 1929 e a ascensão do nazifascismo. A insatisfação com o Tratado de Versalhes é marcada pelo Tratado da Cidade de Versalhes, né? O tratado foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. O principal ponto do tratado determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que fizesse as reparações às nações da Tríplice Entente. Essa insatisfação ela é marcada porque ela puniu, vamos dizer assim, de forma exacerbada, a Alemanha. A Alemanha ficou com todos os ônus da guerra. Todos os prejuízos da guerra ficou para a Alemanha, porque a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. A crise de 1909, essa é bem conhecida, e essa tem um fator bastante econômico. A crise de 1909 ficou popularmente conhecida como a Grande Depressão. Foi uma grande crise econômica que aconteceu com a quebra da Bolsa de Nova York, repercutiu na economia de vários países do mundo. As principais consequências dessa crise foi o desemprego em massa, a falência de várias indústrias e a pobreza que assolou grande parte da população americana. Lembrando que essa crise ela se estendeu ao Brasil, porque até esse momento o Brasil não tinha um parque industrial, dependia do café que era vendido no mercado internacional. A partir dessa crise foi que ocorreu a diversificação da economia brasileira. A crise de 1929 e o nazismo. Com a crise mundial do capitalismo e a retirada dos financiamentos dos Estados Unidos, a Alemanha foi drasticamente atingida pela crise. Em 1932, começavam-se a mais de 6 milhões de desempregados. Contavam-se com mais de 6 milhões de desempregados. Para os desempregados marginalizados, a classe média falida
escalões militares e a alta burguesia, o nazismo se apresentou como a solução. O Partido Nazista ganhou as eleições presidenciais, 1933 a 1930, em 1934, o presidente Hindenburg morreu e Hitler, então, a chanceler, assume o título de Führer. Aqui, tem que lembrar que isso aqui é na Alemanha, na mesma Alemanha que tinha sido punido lá na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, liderada por Hitler, pretendia impor uma nova ordem na Europa, disseminando a ideologia nazista e a imposição da superioridade à Alemanha e a exclusão total das minorias, como negros e judeus. A Itália e o Japão estavam interessados em seus próprios interesses da expansão territorial. A Itália e o Japão também entraram por um interesse de expansão territorial. Vamos fazer só uma observação aqui, que o fascismo é na Itália, na Alemanha é o nazismo. Bom, está aí o nazismo baseia-se na doutrina nacional-socialismo, não confundir com o socialismo que nós temos hoje em alguns países, como por exemplo o socialismo chinês, ou socialismo soviético, ou do Vietnã, ou de Cuba, arquitetado por Adolf Hitler, que orienta o programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A ideologia nazista defende o racismo e a superioridade da raça ariana, nega a democracia liberal e a revolução socialista e apoia o totalitarismo, que é uma ditadura, gente. A ideologia de ditadura. Fascismo. Fascismo é um regime político autoritário que surgiu na Europa, período entre guerra, 1919 a 1939, implantado pelo italiano Benito Mussolini. Suas principais características são o totalitarismo, que subordina os interesses do indivíduo ao Estado, e o nacionalismo, que tem a nação como forma suprema de desenvolvimento. Ascensão do nazifascismo. Por que nazifascismo? Porque eram duas ideologias bem próximas. Alguns fatores que promoviam a ascensão desses dois regimes, tanto na Alemanha quanto na Itália, foram os problemas econômicos ocorridos nesses locais após a guerra, a rejeição às ideias opostas de movimentos como o comunismo e o anarquismo. Vamos lembrar que tanto o nazismo quanto o fascismo são totalmente contra o comunismo. A influência de pessoas de alta sociedade que se beneficiaram financeiramente com tais regimes. A expansão territorial. A partir do ano de 1930, o desejo de expansão territorial de algumas potências começaram a abalar o equilíbrio entre nações. Em 1931 e 1938, o que se vê é uma das série de invasões de diferentes países africanos por potências mundiais, como Japão, Itália e Alemanha. Era um desejo de trazer de volta um processo parecido com o colonialismo lá do século XVI, que Portugal, Espanha, França e Inglaterra ocuparam as nações americanas. Então, nesse período também, a expansão territorial por essas nações, Japão, Itália e Alemanha, ressuscitou. Bom, em setembro de 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. O início da Segunda Guerra Mundial, vocês podem recorrer à história. O governo aconteceu em 1939 por conta da invasão do exército alemão na Polônia. Foi o primeiro país a ser invadido pelo nazismo. Nesse instante, a França e a Inglaterra se uniram e declararam guerra à Alemanha. A guerra trouxe muitas consequências trágicas, entre elas pode citar-se destruição de fábricas, diminuição da produção industrial e agrícola, e a morte de 55 milhões de pessoas. Lembre que 55 milhões, lá para os anos de 1940, era muita gente, pois a população mundial era bem menor. Bom, essa aqui é um símbolo símbolo trágico da Segunda Guerra Mundial, né? Quando lembramos da Segunda Guerra Mundial, uma das imagens que vem em nossa mente é o cenário da destruição causada pela bomba atômica. A Segunda Guerra Mundial é marcada pelo uso da bomba atômica
Principalmente a de Hiroshima e Nagasaki no Japão, que o Japão foi o grande derrotado na Segunda Guerra Mundial junto à Alemanha. A bomba atômica foi enviada em agosto de 1945 pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, duas cidades do Japão, para forçar a rendição japonesa. O resultado desse ataque totalizou mais de 300 mil mortos. Essa foi uma grande tragédia. A guerra praticamente já estava no final, o Japão já estava praticamente rendido. Consequência da Segunda Guerra Mundial, gente. Mais de 45 milhões de mortos, criação da ONU visando assegurar a paz mundial, os Estados Unidos sai fortalecido da guerra por credores de diversos países sem ter sofrido baixa em seu território. Os Estados Unidos não sofreu invasão. A única invasão dos Estados Unidos que sofreu foi a de Pearl Harbor, no Pacífico. A União Soviética sai destruída materialmente do conflito, mas fortalecido militarmente e politicamente. E aqui começa a ordem bipolar, que é muito estudada na geografia. Por isso que é importante estudar a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial traz uma mudança drástica à dinâmica mundial. Entre elas, há o surgimento da ordem bipolar, liderada pelos Estados Unidos e União Soviética. É o mundo praticamente dividido em dois. E é isso, gente. Estamos aqui já chegando ao final. Agradeço a sua paciência e muito obrigado.